Gente, bom dia, graças e paz. Eu sou o pastor Júnior, não tenho um cara de pastor, não pareço pastor, mas tenho um coração de pastor. E isso é importante, amém? Primeiramente eu quero dar parabéns para vocês. Ontem eu não estava aqui, mas na sexta-feira eu estava. O evento está muito bacana, gostei de toda a estrutura, bênção demais, vocês estão de parabéns mesmo. E quer dizer que é um prazer muito grande estar com vocês. Fora os meus pastores, os pastores de vocês, é um dos que eu mais amo de coração. Gosto muito do pastor Marcos Paulo, da pastora Vilma, que abençoa demais a vida da minha esposa. E parabéns por toda a estrutura. E a segunda coisa que meus pastores aqui, mas eu vou falar, o Tribus foi bênção na minha vida em duas coisas. Sexta-feira, quando eu vim, fui edificada. E ontem, quando o pastor saiu da igreja, eu tomei de conta da igreja. Gente, eu fiquei feliz demais. Mas não tenho chamado para liderar a igreja. Pelo menos eu penso assim. E muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que eu não sou um pregador. Eu não sei pregar a palavra de Deus. Eu entendi em Deus que eu sou um profeta com coração de pastor. Então, quando eu for falar, quando eu for ministrar aqui a palavra para você, você tem que estar com o coração, com a mente, como se você estivesse ouvindo um profeta. Um pastor, um mestre, ele ensina, ele faz tudo direitinho. Um profeta não, um profeta ele passa uma mensagem. E eu quero que você entenda e receba dessa forma. Pastor Júnior, como é essa forma? Como é que a gente faz para entender, para ouvir, para interpretar um profeta quando ele está liberando uma palavra? Eu vou dar uma dica para você que a ex-discípula minha falava. Ela dizia assim: para você ouvir o pastor Júnior, você tem que ficar ligado na mensagem todinha. Porque se você olha para o lado, se você mete a mão no bolso para pegar um tridente, você perde a linha da mensagem. E como é isso, pastor Júnior? Vou ensinar mais uma vez você ouvir um profeta. Você já chegou em alguma situação, quando duas pessoas estão conversando sobre o assunto, e eles falam de determinado assunto e de determinada pessoa, mas eles não citam o nome. E você está ali no meio dessa conversa e sua antena de rádio fica ligada. Será que isso não acontece aqui? Lá na Aliança Tia acontece. A antena fica ligada para a gente saber que história é essa, quem é a pessoa. Para você ouvir um profeta, você precisa estar assim, com a antena ligada e saber o que Deus está querendo dizer através da palavra. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito convicto do que eu vou falar aqui hoje, porque quando eu recebi o convite do pastor Carlinhos, eu fiquei pensando muito e buscando muito no Espírito Santo o que dizer, o que falar, qual é o desejo do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele me trouxe uma palavra. Eu não sei como é com você, mas o Espírito Santo ele vai falando comigo, ele solta uma frase, ele solta uma ideia, ele traz um texto para mim, aí ele fala, pega esse texto, junta com isso, traz essa ideia, fala isso. Então, eu passei a semana pensando com o Espírito Santo o que dizer. Na noite retrasada de sexta para sábado, praticamente eu não dormi, o Espírito Santo falando comigo e soltando algumas coisas. E a gente está num congresso diferente, com um tema diferente, isso é bacana. Gostei demais. E o recado que eu tenho para trazer para você hoje é um recado de como entender essa geração. Que não basta simplesmente eu ser alguém ungido para algo. O meu coração precisa estar naquilo. A gente está com esse tema tribos, com essa galera underground, essa galera muito doida. E a gente como igreja precisa aprender a receber aqueles que estão lá fora. E o texto que o Espírito Santo falou comigo, cheiro nele, lindo demais. Está em Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Vou esperar você achar. Se você achar aí, você dá um glória a Deus de novo. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Glória a Deus. O povo aqui é rápido. Dá um glória a Deus essa palavra. Gente, olha o que diz o texto. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas
e pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou para os seus discípulos: de fato, a colheita é grande, é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande trabalhadores para a sua colheita. E o povo de Deus diz: amém. Espírito Santo, meu amigo querido, meu amigo fiel, meu companheiro, tu tem liberdade no meio de nós. Nós temos uma ideia, mas tu tem toda a liberdade para opinar, para dar pitaco nessa mensagem. Por isso, prepara cada coração, cada mente, para receber dos céus, do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos observar esse texto. A primeira coisa que dá para observar nesse texto, a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, foi o sentimento que Jesus teve quando ele estava anunciando o reino. Ele olhou para uma multidão, e a primeira coisa que a Bíblia diz, que esse texto cita, é que Jesus sentiu compaixão pela multidão. Que Jesus sentiu compaixão pelas pessoas. O termo compaixão, ele significa se colocar no lugar do próximo. É um sentimento altruísta. É você ver a situação de uma pessoa e falar assim: cara, eu vou me colocar no lugar dessa pessoa. Eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso dar uma resposta para essa pessoa. Então, quando Jesus viu a multidão que estava seguindo ele, o seu coração ficou desesperado, porque ele viu uma multidão que estava aflita, que estava desesperado. Aflito, desesperado é alguém sem aparo, alguém que vive angustiado, basicamente alguém que não tem esperança, que não sabe para onde ir. Então Jesus, que sondava os corações, que sabia o que se passava na mente, no coração das pessoas, ele se desesperou com essa situação. E o legal desse texto, gente, é que ele não discrimina o tipo de pessoa que estava ali. Ele não diz que estava ali rico ou pobre. O texto não diz que ali estava negro, branco, azul, amarelo. Ali não diz se estava um bom crente ou um mau crente. Se tinha um funkeiro ou um cara que gosta de forró. Se tinha alguém que gosta de axé ou alguém que gosta de rock. O texto ele não fala isso. O texto fala que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão das pessoas. Sabe o que eu posso aprender com isso? Algo muito simples. Que Jesus olhou para todos da mesma forma. Que Jesus conseguiu fintar os seus olhos, que eu costumo dizer isso, os seus olhos de esperança, da mesma forma. Mesmo estando uma multidão, mesmo estando pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de ideias diferentes, pensamentos diferentes, Jesus conseguiu olhar da mesma forma. Jesus, ele não fez uma acepção de pessoas. Ele olhou, ele teve compaixão, ele amou. Talvez ali tinha um pobre que não tinha o que comer, e Jesus se colocou na situação dele. Mas ali talvez tinha um rico sem esperança, e Jesus se colocou no lugar dele. Talvez tinha um incrédulo que estava indo atrás de Jesus por causa dos milagres, mas Jesus não estava nem aí, ele se colocou no lugar dele. Existia uma multidão de pessoas, mas o coração de Jesus era o mesmo. Independente da sua aparência externa, independente da sua classe social. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Esse congresso é muito bênção. Verdadeiramente eu estou muito feliz por vocês. Verdadeiramente eu estou muito feliz com a ideia. Mas existe uma galera aí fora, existe uma multidão aí fora, que não entende o nosso estilo de vida, não entende a forma como nós vemos as coisas, não entende o nosso fascínio, o nosso amor por Jesus.
Existe uma galera aí fora que pensa diferente de nós. Existe uma galera aí fora que está perdida, que está sem esperança. Mas a grande questão é como nós, como igreja, estamos olhando para quem está fora. É como nós, como igreja, estamos olhando para um ateu. É como nós, como igreja, estamos olhando para um feiticeiro, para um roqueiro, para um regueiro, para um funkeiro. A grande diferença é como nós, como igreja, estamos olhando para eles. Porque você pega esse texto, você vê que Jesus, ele não estava preocupado com essas coisas. Jesus estava preocupado com o coração. Jesus estava preocupado em aliviar o fardo da multidão. E como nós, como igrejas, seremos uma igreja relevante nessa cidade, se nós não passarmos a ver as pessoas com os olhos de Jesus. Sabe, eu leio esse texto e algo marcante toca o meu coração. Porque Jesus, ele diz duas palavras, ele fala, aflitas e desamparadas. E a pior de todas, elas vivem como se não tivessem pastores. Cara, eu não sei você, mas isso mexe comigo. Porque a Bíblia diz, em 2 Crônicas, me esqueci o texto agora, do decoro mesmo, que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, olhando para nós, olhando para o justo. Então, pensa comigo, a Bíblia ela é um livro que, por mais que tenha sido escrita há muito tempo atrás, a gente usa ela e ela é uma realidade nos tempos de hoje. Então, isso me faz entender que os olhos do Senhor estão passando sobre a imperatriz, sobre nós. E que os céus esperam uma resposta de mim e de você. Então eu entendo e te faço uma pergunta. Será se essa palavra era só para a geração de Jesus? Ou essa palavra serve para a nossa geração? Será se essa palavra era só para os fariseus, para os mestres da lei, para os discípulos? Ou ela serve para nós nesse tempo? Galera, existe uma geração que está aflita, existe uma geração que está desesperada. Mas onde estão os pastores? Onde estão os pastores? Aqui nós encontramos dois problemas. O primeiro problema é que tem gente sofrendo, infeliz e sem esperança. Que tem gente que não sabe como vai ser o dia de amanhã. E eu não falo por falta de comida, eu falo por falta de esperança. Nós temos esse primeiro problema. E se nós pararmos para pensar, essa é a realidade da nossa cidade. Existem lugares, becos, praças, que às vezes a gente não coloca os nossos pés por causa da nossa rotina. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, eu não quero jogar um peso em você, eu quero te levar ao entendimento. Porque profeta que só bate, não é profeta. Profeta, ele não pode bater na noiva de Deus, na noiva de Jesus. Profeta tem que ensinar. Então, olha para isso, deixa eu provocar você. Quantas pessoas diariamente estão aflitas ao nosso redor? Quantas pessoas diariamente estão perdidas ao nosso redor? Vizinho, vizinha, na escola, na faculdade, no trabalho. Porque muitas vezes a gente vive nesse nosso mundinho gospel, né, nas nossas coisas da igreja. Isso não é errado, a gente tem que viver mesmo dentro da igreja, nós somos igreja. Mas muitas vezes pessoas passam despercebidas no meio de nós. Por exemplo, eu tenho algo comigo. Às vezes eu vou fazer compra no Mateus e eu vejo o tipo de pessoas. Gente, Mateus, terrível. Eu sempre gosto de conversar com as pessoas que fazem o atendimento, com caixa. Eu já chego falando bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes alguém me responde, às vezes não responde. Às vezes trata mal, às vezes trata bem. Mas eu sempre fico pensando assim, cara, deve ser mó parada dura trabalhar no Mateus. O dia todo sentado, ouvindo esse barulhinho, pique, 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 e tendo que lidar com gente, com várias personalidades.
Tem gente que me trata bem, tem gente que me trata mal. Mas eu sempre tento me colocar no lugar dessas pessoas. E quando eu tenho a oportunidade, eu falo de Jesus. Como eu não tenho muito cara de pastor, eu uso essa estratégia para evangelizar. Eu estou aqui conversando com a pessoa, eu falo: olá, tudo bom com você? Ah, tudo bem. Oh, minha querida, que Deus te abençoe. E a pessoa já olha assim. Aí, você sabia que eu sou pastor? E a pessoa já olha de novo. Aí eu sei que eu não tenho cara de pastor, mas eu tenho um coração de pastor. E um dia eu estava até conversando com uma moça lá grávida, ela começou a compartilhar a vida ali, estava já discipulando ela ali no caixa. Por que eu estou te contando essas coisas? É para você pensar que eu sou espiritual? Não, ao contrário. Vou usar aqui o termo do Diniz, eu sou um dos piores de todos. Mas eu estou trazendo um entendimento para você que às vezes a gente está tão compromissado com a nossa vida, que a gente esquece de ter compaixão. A gente, graças a Deus, Deus nos deu uma estratégia que é o encontro. Mas às vezes a gente está tão acostumado com isso, que a gente passa o ano todinho trabalhando com a pessoa. E não sente compaixão por ela. Aí anuncia, dia 23, 24, 25 de março, encontro da igreja. Aí você, e aí minha irmã? O que tu vai fazer nesse final de semana? Ou a gente está estudando na escola durante o ano todinho. Mas aí tem um final de semana, tem um encontro de adolescentes masculinos. Aí a pessoa chega e fala: e aí, o que tu vai fazer esse final de semana? E muitas vezes a gente esquece de ter compaixão, de se colocar no lugar das pessoas diariamente. Eu mesmo brigo demais com meus adolescentes. Eu falo assim: olha, encontro é só para nós consolidar o povo. Abre a boca na tua escola, menino. Não tenha vergonha não. Pregue o evangelho. Porque eu acho que quando nós começarmos a fazer isso, gente, entenda, eu amo a minha igreja, amém? E não estou falando do trabalho da minha igreja, o encontro é uma estratégia de Deus, amém? Mas quando a gente se acostuma apenas com isso, cara, nós estamos amando mais um sistema do que pessoas. E isso é errado. É igual eu falo para meus meninos, cara, o encontro é para a gente socar as pessoas lá dentro e elas já saírem chapadas. Mas durante todo o ano, nós precisamos nos colocar no lugar delas, nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos, sabe, liberar aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de esperar um final de semana para ter compaixão e se colocar no lugar das pessoas. A gente precisa amar a gente. Eu sou muito sonhador. Meu sonho eu vou compartilhar com vocês. É ser pastor de 5.000 adolescentes. É difícil. Por quê? Porque quando dá 18 anos eles vão embora. A gente cuida, mas dá 18 anos eles dão um tchauzinho e pula para a Aliança Jovem. Mas meu sonho é conseguir 5.000 adolescentes na minha cidade. Sabe por quê? Não para o Ministério Aliança Team ser visto, ou ser um pregador famoso, blá, 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 essas coisas aí. Eu não estou atrás disso. Mas é porque eu já fui adolescente. E eu fui uma adolescente sem esperança. Eu fui uma adolescente sem sonho, sem saber aonde chegar. Então quando eu olho para a minha cidade, quando eu passo na Rua Maranhão, olho para o Dom Bosco, cheio de menino, eu já fico declarando, são minhas ovelhas, em nome de Jesus, só não sabe ainda. Ontem eu até fiz uma besteira, gente. Meu Deus do céu, misericórdia. Pregando no culto aqui, meninos não era nem crente, ô Jesus. Mas estava fazendo ser vergonha dentro do culto. Eu dei um grito no meio do culto ontem. Depois eu fiquei, meu Deus, vai que ele não volta nunca mais. Pelo menos está pecando dentro da igreja. Ô, pensamento. Não é para viver em pecado dentro da igreja, não. É porque está dando os primeiros passos. Pelo menos está dentro da igreja. Pelo menos está ali. E com o tempo o Espírito Santo vai fazendo a obra. Mas igreja, existe uma multidão de pessoas aí fora, esperando apenas um gesto. Ontem eu tive uma experiência muito bacana no culto, com um discípulo meu. Eu prego já há muito tempo, ele já faz parte da Aliança Team. Mas ontem a gente estava tão louco, chapando ali, e eu dei um abraço nele forte assim e tal. E eu falei assim, cara, eu acredito em você. Muitas vezes, e se você vê minha característica, eu sempre prego de cima e digo, eu acredito em vocês, eu acredito em vocês. Mas ontem eu estava embaixo, eu desci, abracei ele assim muito forte.
Escute isso, você que é pai, você que é mãe. Dê valor ao seu adolescente, seu filho adolescente. Eu abracei ele assim, falei, cara, eu acredito em você, beijei ele. E saí, fui adorar Jesus. E depois ele veio muito emocionado e falou assim, pastor, hoje eu senti Deus muito forte. Eu senti o abraço de Deus. Aí, cara, glória a Deus e tal. Pastor, até emociona a gente. Ele falou assim, pastor, eu queria que o meu pai fosse assim. Por isso você que é pai, você que é mãe. Adolescente é gente. Eu sei que dá trabalho, mas gente. Sabe, eu dei um abraço nele naquele momento. Eu sei assim mais ou menos um pouco da história dele. Mas naquele momento eu tive um ato de compaixão. De certa forma eu supri uma necessidade dele. E aquilo talvez tocou ele mais do que as 1000 vezes que de cima de um púlpito eu disse, eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Às vezes, de uma forma figurada, igreja, nós precisamos descer do púlpito e tocar pessoas. Amar pessoas. É muito fácil dizer, cara, eu amo a galera underground, os roqueiros e tal. Mas nós estamos descendo ao nível, ao ponto de abraçar essa galera. O meu chamado é cuidar das donas de casa. Quantas receitas você tem trocado com as vizinhas que moram do seu lado? O meu chamado é ser o ganhador de almas dentro do depósito de peça. Ou de luz, de peça de luz, não sei. Mas quantas vezes você tem manifestado a compaixão lá? Eu quero te contar algo. Eu aceitei o Senhor Jesus em 2007. E eu aceitei Jesus, eu costumo dizer que quem me ganhou para Jesus foi o Espírito Santo. Não foi nem pessoas, que eu fui convertido dentro da minha casa. E Deus falou para mim que eu tinha um chamado, antes de eu virar crente. Então, eu não esperei a oportunidade. Sabe onde que começou meu ministério? Em 2 lugares, no banheiro, pregando ali para o vaso, para a privada, foi ali. E o segundo lugar foi na fila de banco. Eu era boy, office boy. Então ia um monte de boyzinho pro banco. O que eu fazia, gente? Levava minha Bíblia. E começava a falar do amor de Deus. Aí vinha um curioso, questionador, o desviado, o que tinha vontade, o que não tinha. E quando eu percebi, sem talvez planejar aquilo, tudo bem que nós pecávamos um pouquinho, matava uma lefoinha, né? Mas a gente sentava no banco ali, todo mundo sabe o que é matar lefoa, não sabe? Principalmente os patrão. Aí a gente matava uma lefoinha e sentava no banco ali do Bradesco, da Getúlio Vargas, e a gente começava, palavra, tal, e Bíblia. Quando eu percebi, a galera estava trazendo Bíblia para dentro do banco. A galera estava lendo a Bíblia dentro do banco. Naquela investida minha, de tentar ter compaixão e se colocar no lugar e olhar como Jesus olhava, Ricardo se converteu, Rariel está na igreja hoje, o outro voltou para a igreja, o outro voltou para a Assembleia de Deus, não sei se ainda está, enfim. De alguma forma, as pessoas foram tocadas naquele lugar. Mas por quê? Porque como igreja, eu decidi descer. Decidi me colocar no lugar do próximo. E é esse entendimento que nós, como igreja, precisamos ter. Porque esse texto diz aqui, que existe uma multidão aflita. Existe uma multidão perdida. Mas não existe pastor. E se liga comigo, pastor aqui não é esse que está na frente de todas as coisas, não. Pastor aqui é você também. No dia que você botar a responsabilidade de ganhar essa cidade só em cima do teu pastor, está ferrado. Você não entendeu, não. Você é um pastor onde você está. Você é uma pastora onde você está. Você só precisa entender isso. Eu falo para meus meninos, ei menino, tu é pastor dentro da tua igreja, dentro da tua escola, vigia. Tu quer ser o quê, menino? Quero ser médico, porque tu vai ser pastor no meio dos médicos. Quer ser advogado? Vai ser pastor. Porque a gente não pode associar ou se restringir às 4 paredes e a um encontro da vida que a gente espera para levar pessoas. Não, cara. A gente precisa ter compaixão. A gente precisa se colocar no lugar. A gente precisa ser pastor de uma geração que está perdida. A gente precisa se ligar nisso. A gente precisa descer a realidade das pessoas.
E Jesus olha para aquilo e fica desesperado. Por quê? Porque vários doutores da lei, vários fariseus que estavam indo para o templo discutir quem era o mais certo, quem era o mais errado, abusando da sua autoridade, do seu poder, e em vez de aliviar o fardo do povo, colocava mais peso sobre o povo. Em vez de levar o povo para o reino de Deus, levava o povo para o inferno. Então Jesus, ele estava desesperado, porque era um povo que pensava apenas em si próprio. Escute isso, isso é uma profecia. Às vezes a gente olha para isso aqui e pensa, o fariseu é religioso. Mas muitas vezes nós nos tornamos pessoas religiosas quando colocamos a nossa vida, os nossos projetos antes do reino de Deus. Escute isso, religiosidade não tem a ver com roupa, tem a ver com entendimento e coração. Os fariseus se tornaram religiosos porque eles começaram a colocar o seu título, a sua vida, em primeiro lugar, antes do reino de Deus. Antes de pessoas. Eu estou profetizando para você. Deus vai te abençoar, Deus vai te levar em lugares, Deus vai abrir a porta para você. Mas fique ligado no reino dos céus. Fique ligado em pessoas, sabe por quê? Porque o coração de Jesus queima por pessoas. E se essa palavra, que foi naquele tempo, serve para esse tempo, isso me dá a entender que Jesus, além de ver pessoas desesperadas, também está procurando pastores. Jesus também está procurando pastores no meio da nossa sociedade. Gente, eu trabalhei no emprego. Por favor, me entenda bem. Eu falo muito assim da minha vida, das minhas experiências, amém? É só porque eu não sei a história dos outros, só sei da minha, então eu vou falar da minha vida. Eu trabalhava numa empresa de linhas aéreas. Você sabia que eu era o pastor da minha empresa? Era. Meu patrão era carrasco duro. Mas até o meu patrão parava para me ouvir. Agora você imagina, o empregado, carregador de mala, limpador de banheiro, que esse era eu. E o gerente da maior companhia aérea do Brasil, às vezes parar para me ouvir, chegar para mim e dizer assim, o Waxman, gente, meu nome é Waxman, viu? Mas me chama de Júnior mesmo. O Waxman, tem como você fazer essas reuniões na sala? Gente, a minha igreja era bênção. Gente, o perfil da minha igreja era o adúltero, o cachaceiro, a prostituta, o mentiroso, o ladrão. Aí tinha uma peça de crente, aí tinha uns que estavam na igreja, mas vivia pior de quem estava fora. Então a minha igreja era essa. Cara, mas eu estava ali. Eu estava ali, descendo no nível deles. Não de pecado, mas descendo no nível. Para que eu pudesse liberar algo, me colocar no lugar deles. Porque muitas vezes a gente olha para cá, para esse tempo. Mas Deus olha para tudo. Eu não vi pastor em 2014, quando eu assumi a Aliança Team. Eu era pastor desde o tempo que eu comecei a trabalhar. Eu discipulava. Um dia a gente foi para uma viagem, jogar um torneio interno da empresa. Saiu todo mundo, os machos, para ir para o cabaré. Ficou só eu e outro crente. Saiu todo mundo para o cabaré. E ficou eu e outro crentinho lá dentro. Orando, falando, pregando, nós dois. Aí chegaram da festa, da gandaia. Um chegou endemoniado, queria até me bater. Era o diabo purinho na face da terra. Querendo bater em mim e no outro, e eu me controlando, quietinho. Mas eu sabia que era o diabo. E aí chegou o outro que era meu supervisor. E nós começamos a liberar a palavra de Deus sobre a vida dele. E por várias vezes ele era tocado. Gente, às vezes eu vi pessoas em lágrimas na salinha de escritório da TAM. Por quê, gente? Compaixão. Olhar para as pessoas que estão aflitas e desesperadas e ser pastor delas. Eu não sou pastor porque eu estou aqui hoje. Eu entendi que eu era pastor antes de chegar esse tempo. De estar com o microfone e num púlpito. E é isso que a nossa geração precisa entender. É isso que você precisa entender.
Obrigado, Espírito Santo. Lindo. Estou profetizando para você. Pega a história de Davi. Davi não foi rei quando ele estava no trono. Davi já reinava quando cuidava de ovelhas. Obrigado, Espírito Santo. Lindo. Olha como é que eu imagino Deus olhando para Davi. Deus olhando para Davi. Davi, o esquecido, o último, foi colocado para cuidar das ovelhinhas do papai. Chega lá, o que que aparece? Um urso. Gente, vamos raciocinar. O menino tem 15, 14 anos. Você acha que o menino nessa idade tem condição de matar um urso, gente? Pensa bem. Raciocina comigo. Eu fiquei pensando, tem idade de matar, tem como matar um urso? Um menino de 15, 14 anos tem não, é carreira na hora. Só que a história diz que ele foi lá e matou. Gente, olha o que eu pensei, olha como eu acho que Deus viu aquilo ali. Deus pensou assim, esse menino é doido, vai se matar. Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. Ele olhou para Jesus. Deus olhou para Jesus, Jesus olhou para Deus e falou assim, nós encontramos um. Eu imagino Deus entrando no meio da história, dando força para Davi. O urso tropeçou, sei lá. E Davi, pá, matou o urso. Aí apareceu o quê? Leão. Aí lá vai o meninozinho de novo, matar um leão. Gente, tem como um meninozinho matar um leão, gente? Não tem. Só se for Deus. Só se for Deus. Aí o que que faz? Deus vem com graça e pá, ele mata o leão. Sabe como é que eu imagino Deus pensando? Se esse meninozinho, desse tamanhozinho, franzininho, dá a vida dele pelas ovelhas do pai dele, o que ele não fará quando eu colocar ele para governar as minhas ovelhas de Israel? Ah, cara, o que ele não vai fazer quando eu levantar ele como rei? Como ele vai governar? Porque se por ovelhas ele dá a vida, o que ele não vai fazer pelo meu povo? O Espírito Santo está aqui, amém? Sabe o que Deus está olhando, passando seus olhos sobre toda a terra, procurando meninozinhos franzinos, que dão a vida pelas pequenas ovelhas, para estarem preparadas e serem colocadas em lugares de influência, para influenciar uma geração de pessoas. Os olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra, procurando alguém assim. Procurando pessoas que tomam a sua posição de serem pastores. De ser pastor. Você não é pastor quando um óleo vem sobre a sua cabeça. Você é um pastor quando você começa a entender o reino de Deus e o seu propósito. Quando nós passarmos a vestir a camisa, botar a faixa de capitão e dizer, eu sou o pastor aonde eu estou, as pessoas que estão aflitas, desesperadas, elas vão começar a encontrar paz. Elas vão começar a encontrar esperança. Quando nós entendermos isso, nós vamos ser a resposta que Jesus procura. E é tão interessante que quando Jesus ele vê tudo isso, ele tem esse flash de emoções. A primeira coisa que Jesus faz é olhar para os discípulos e fala, galera, ora aí porque o negócio está feio. Tem muita gente perdida, mas tem pouco trabalhador. Era Jesus dizendo assim, ei, vamos lá. Ei, vamos lá. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você, ei, imperatriz está aí. Tem muita gente perdida. Tem muita gente aflita. Você que é meu discípulo, é hora de se levantar. É hora de assumir a sua responsabilidade. É hora de você começar a entender como agir, como viver, como fazer. E aí no capítulo 10, Jesus libera sobre eles poder. Jesus libera sobre eles poder. Para que eles pudessem, de alguma forma, tocar as pessoas. A Bíblia diz
Em Mateus 10, diz o seguinte: Jesus chama os seus 12 discípulos e dá poder para eles expulsarem espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Aí eu te faço uma pergunta: nós somos a igreja da palavra e do poder? Nós somos. Mas o que nós temos feito com o que temos recebido? Eu falo sempre em congresso, em acampamento, em todo lugar. Deus está aqui desde quinta-feira. Mas o que nós vamos fazer com as estratégias, com a visão, com a mentalidade que tem sido liberada sobre nós nesses dias? Porque não basta você ter poder, e o poder que eu falo aqui é ideias, estratégia. Não basta ter algo, se nós não soubermos fazer, manifestar aquilo que Deus colocou sobre nós. Porque eu vou te dizer algo: liberar estratégia, poder, para Deus é o mais simples. O que falta é pessoas com um coração cheio de compaixão, para olhar para um cara desse perdido na praça e se colocar no lugar dele e levar o evangelho que alcance ele. Porque poder é o mais fácil para Deus, mas o que Deus procura é corações que estejam totalmente inclinados, sensíveis e submissos ao Espírito Santo de Deus. Porque, por exemplo, Jesus viu a multidão aflita e chamou os discípulos e poder neles. A Bíblia diz que eles ficaram felizes, porque receberam poder e expulsaram demônios, e pessoas eram curadas, e maravilhas e milagres acontecendo. Só que tinha um porém: eles tinham poder, mas não tinham coração. E aí tem uma grande diferença entre você ter poder e ter coração. Eles tinham poder para curar, para expulsar, mas não tinha coração para ser pastor de pessoas e se colocar no lugar delas. Eles não tinham um sentimento altruísta. O sentimento dos discípulos era egoísta. Deixa eu te provar isso como. A Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 8, sobre a multiplicação dos pães. Eu não vou ler, mas fala que os discípulos chegaram muito felizes, porque tinham expulsado o demônio, tinha se manifestado e tal, o poder de Deus. Feito toda aquela bagunça gospel. E aí Jesus está ali com eles e de repente Jesus fala: galera, bora descansar um pouquinho, vem para cá. Só que a multidão seguia eles, porque a multidão estava aflita e sem esperança. A multidão estava curada, mas estava aflita ainda e sem esperança. E aí os discípulos, Jesus vê a multidão morrendo de fome e fica preocupado. E os discípulos, olha a mentalidade dos discípulos: Senhor, não é bom despedir essa galera, mandar eles embora porque eles estão com fome e a gente não tem o que dar para eles? E Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês não alimentam eles? Por que vocês não fazem isso? Traduzindo para a minha Bíblia, quer dizer que enquanto eles serviam para as maravilhas, os milagres serem manifestados, enquanto eles serviam para vocês serem usados em poder, era bom ter eles aqui, mas para alimentá-los, eles não servem? Vocês não servem? Para alimentar a alma, trazer esperança, isso vocês não querem? Porque eu entendo aqui que os discípulos estavam mais preocupados em ser usados no poder do que ter amor em seus corações. Estavam mais preocupados em aparecer do que manifestar o reino de Deus. E aí Jesus fala: o que vocês têm, gente? A gente tem uns pão aqui, uns peixinhos, me dá isso aqui. O que a gente aprende com isso? Você não precisa de muita coisa, você só precisa daquilo que Deus colocou dentro de você para tocar uma geração. Você só precisa ter um coração de pastor. Você só precisa ter um coração disponível. Estou profetizando sobre a sua vida. Se liga. Jesus estava no meio deles, entre eles, mas eles não conseguiam olhar a sua geração com os olhos de esperança. Jesus está entre nós, nós estamos no meio dele. Não podemos ser como eles, precisamos olhar a nossa cidade com esperança.
com os olhos de Jesus. Nós precisamos estar ligados nisso. Eu amo a rede adolescente. Gente, eu nasci para isso. Meu pastor fala, um dia tu vai ser pastor de igreja. Deus me livre, está repreendido. Eu gosto de adolescente. Por quê? Porque eu fui um adolescente, sem esperança, sem sonho, cheio de problema, sem futuro, sem nada. Então, quando eu olho para a minha geração de adolescente, cara, eu me coloco no lugar deles. E eu tento sempre olhar para eles com um olhar de esperança. Porque eu sei o que é você querer ter um abraço e você não poder ter um abraço. Eu sei o que é você desejar algumas coisas e você não ter. Eu sei o que é você querer um pai e seu pai não está perto. Eu sei o que é você querer ter uma mãe e sua mãe não está perto. Eu sei o que é alguém tentar abusar você e você não ter esperança de como fugir. Eu não falo só abuso sexual não, mas de todas as formas. Então eu me coloco no meio dos meus adolescentes e é por isso que eu olho para eles com esperança. Eu não sou bom, gente, eu não sou bom. Eu sou um pecador lutando para ser bom. Mas eu tento olhar todas as minhas ovelhas de uma forma igual. Eles são diferentes. Eles vão desenvolver de formas diferentes. Isso é normal. Tem pessoas que vão desenvolver mais rápido, outros mais lentamente. Mas eu procuro olhar eles da mesma forma. Por quê? Porque é assim que Jesus olha, com esperança. Às vezes eu nem vivo. Eu entro na igreja 8:30 da manhã. Tem dia que eu vou para casa 9 horas da noite. Porque adolescente não sai da minha sala. Mas eu estou ali. Sabe por quê? Compaixão. Compaixão. Olhando como Jesus olha. Não basta dizer algo. Você precisa se colocar no lugar das pessoas. É por isso que mais importante do que poder é você ter um coração amável e disponível para Deus. As pessoas falam algumas coisas sobre mim, sobre o ministério de Deus para a minha vida. Mas eu quero ser lembrado como aquele pastor que acreditou nos sonhos de Deus na vida das pessoas. Eu quero ser lembrado assim. Como alguém que olhava para todos com esperança. Chega menino chorando na minha sala, eu falo, cara, eu acredito em você. Sabe por quê? Porque eu não tinha alguém para dizer, eu acredito em você. E uma das perguntas que eu faço para Deus, Senhor, como que você me coloca para cuidar de uma geração órfã se eu não tive pai? E como você me coloca para cuidar de uma geração que vive às vezes sem esperança, se eu viver sem esperança? A resposta é justamente por isso. É porque em mim você encontrou esperança. Dê esperança. Dê esperança. Igreja, mais do que poder, mais do que estratégia, mais do que ideias, é coração. É o coração, no fim das contas, que vai tocar a nossa cidade. Nós vamos, colocar pessoas em projetos, nós vamos dar cestas básicas para aqueles que precisam, cara, mas sem coração, você não traz o reino de Deus para a terra. E eu quero trazer a diferença de uma igreja que tinha poder, mas não tinha coração, e de uma igreja que tinha coração, e por isso tinha poder. E eu quero concluir com isso. Atos capítulo 2, esse aqui eu vou ter que ler para vocês. Vou finalizar já, 41, versículo 41 ao 47. Olha isso aqui. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir no pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados
pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade a pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, a cada dia Jesus ia colocando mais pessoas. E sabe o que é interessante nesse texto aqui? Que ele diz assim, ele diz que as pessoas, elas estavam com o mesmo sentimento, em comunhão, em unidade, em um só coração. E por causa disso, acontecia milagres e maravilhas. Esses são os discípulos depois do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre eles. Os discípulos antes do Espírito Santo, eles tinham poder, mas não tinham coração. Os discípulos depois do Espírito Santo, tinham coração e por isso tinham poder. Só o poder não ajuntava uma multidão, não convertia a multidão, mas amor e poder, coração e poder, um coração de pastor e poder, ajuntava a multidão. E quanto mais pessoas eram tocadas, quanto mais eles viviam em um só pensamento, em um só coração, Deus acrescentava pessoas. Por quê? Porque o amor é o maior de todos os dons. Porque finalmente os discípulos compreenderam qual era o seu papel naquela sociedade. Sabe quando é que Deus vai acrescentar pessoas no meio de nós? É quando nós olharmos para as pessoas com o olhar de Jesus. É quando nós nos colocarmos no lugar das pessoas, como Jesus se colocava. Jesus em João 4, conversou com a mulher samaritana, uma mulher que ninguém conversava. Jesus se baixou no nível dela, Jesus se adaptou à realidade dela. O que aconteceu? A mulher foi a primeira missionária de Jesus. Se converteu e ganhou o seu povoado para Jesus. Por quê? Porque Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de esperança. Ele se colocou no lugar dela. Ele sabia que ela vivia em pecado e que ela estava errada, mas ele teve compaixão dela. E o amor de Jesus penetrou ela e através dela tocou toda a sua cidade. Por quê? Coração. Lucas capítulo 5, Levi, cobrador de impostos. Ele era judeu, mas estava trabalhando para o governo romano, então ele era rejeitado pelo povo, pela sua sociedade, pela sua família. Mas Jesus olhou para ele com olhar de esperança. Jesus olhou para Levi e sabia que ele ia dar um bom apóstolo e de bom discípulo. E Jesus o chamou. Jesus se colocou no lugar dele. Jesus sabia da dor dele, da rejeição dele. E Jesus trouxe esperança para ele. Lucas capítulo 19, Zaqueu. Mentiroso, enganador, cobrador de impostos, ladrão. Jesus não estava olhando para os títulos que Zaqueu adquiriu na carreira. Jesus estava olhando para um coração que, convertido, poderia manifestar o reino de Deus. Porque eu acredito que o arrependimento de Zaqueu tocou as pessoas que estavam ao seu redor. Era assim que Jesus olhava. Jesus tinha coração. João capítulo 8, a mulher adúltera. Jesus olhou para ela com o coração e mudou a vida daquela mulher. Porque, gente, não basta ter passado esses 4 dias aqui, 5 dias, 4, não sei, desde quinta, vivido tudo isso, sendo preenchido com todas essas coisas. Se amanhã, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos, a gente não levar o coração, se a gente não olhar da forma que Jesus olha. É isso que a nossa cidade precisa. Eu sei que tem gente ruim, gente que dá trabalho. Nossa, como eu sei disso? Eu sei que tem gente sem vergonha, demais. Semana passada mesmo eu fui enrolado. Mas sabia que aceitei ser enrolado. Mas a gente precisa olhar com esperança. Olhar com esperança. Olhar com esperança.
Poder sem coração é só poder. Coração. Naturalmente flui poder. Amém? Queria só que você... Mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Gente, o que é isso? Hã? Saco de quê, gente? Se isso é um saco de lixo, provavelmente tem um que aqui dentro, gente? Hã? Lixo. Mas eu vou dizer uma frase para você que um dia a pessoa disse para mim. O tesouro mais precioso está aonde ninguém imagina que esteja. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes, quando a nossa cidade não está no nosso padrão, a gente olha a nossa cidade assim. Mas sabe como é que Jesus vê, gente? Jesus vê assim, ó. Jesus não olha para a embalagem. Jesus olha para aquilo que está dentro. O tesouro mais precioso está onde ninguém imagina que esteja. Um dia eu escutei essa frase. Isso mudou a minha vida. O tesouro mais precioso está aonde ninguém imagina que esteja. Basta você olhar na ótica de Jesus. Aleluia.